Nosso irmão Cláudio Vital vai falar: morrer é continuar vivo. Boa tarde a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que possamos nós, nesta tarde, termos uma tarde repleta de amor, de entendimento. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. A escolha desse tema, ela é proposital, porque nós, infelizmente, vemos, até mesmo ainda dentro da doutrina espírita, dentro dos lares espírita, que existe um grande receio quanto à morte. Como já disse o nosso saudoso Gonzaguinha, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Isso é muito interessante. Mas nós que optamos, escolhemos e que nos encontramos diante da doutrina espírita e que nessa doutrina encontramos o entendimento, o acalento e as respostas para as nossas dúvidas, temos que compreender que a morte nada mais é que a perda do corpo físico, o instrumento que ora nós estamos revestidos para podermos estarmos aqui na Terra, encarnados. Mas que na verdade a morte não existe. O que existe é estar vivo desencarnado ou estar vivo encarnado. Só existe a vida. Como em tudo, na criação de Deus, se nós formos observar, não existe essa situação de término, de morte. Existe sempre uma situação de renovação, de transformação, de uma eterna mudança. Tudo está em constante movimento, tudo está em constante mudança, em constante transformação. Então nós podemos entender que nós somos criados, espíritos simples e ignorantes, para sermos imortais, porque é eterno somente Deus. Mas, como eu sempre falo em minhas palestras e torno a falar nesta, sendo bem repetitivo, quando nós estamos encarnados, a matéria nos faz com que tenhamos uma visão diferenciada do tempo, que tenhamos uma visão mais restrita do tempo, que tenhamos uma validade. E aí nós começamos a nos preocupar com a nossa volta ao plano espiritual. Quando nós vamos encarnar, nós recebemos uma carga energética, um fluido, chamado fluido vital, que ele vai fazer parte da nossa carga. Ou seja, é como se fosse um veículo que tem o seu tanque abastecido e ele tem uma autonomia de 600, 700 quilômetros para fazer com aqueles litros. Assim somos nós. Nós recebemos essa força que vem do fluido cósmico universal, enquanto estamos nos preparando para reencarnar, enquanto o corpo físico está no ventre da mãe, que vai determinar a quantidade de tempo que nós vamos permanecer aqui na Terra. Essa energia, ela pode ser também aumentada, que é a moratória espiritual, dependendo das situações, como obteve Chico Xavier e tantos outros espíritos, sejam eles espíritos iluminados ou trabalhadores normais, espíritos normais, dentro da necessidade que se apresente, como também existe o desgaste fora do tempo, pelo excesso, pela má utilização da máquina física, principalmente quando a pessoa começa a utilizar de certos tipos de substâncias, de certos tipos de alimentação, ou quando ela desenvolve dentro dela uma situação muito complexa de rancores, mágoas e ódios, tornando aquilo um elemento que vai fazer com que haja essa queima de fluido mais rápida, porque o organismo vai adoecer e ele vai perder então um tempo também que teria para viver. É como muitos dizem, é o suicídio indireto. Então, nós começamos a traçar as primeiras linhas
desta tarde, dizendo que nós temos um tempo e que poderemos aumentar este tempo ou diminuí-lo. Mas, continuando, eis que o espírito reencarna e segue a sua trajetória em busca de conhecimento, para poder resgatar os seus débitos do passado, como também dar continuidade àquilo que ele já está apresentando de melhoras, ou que ele vem aprendendo ao longo do curso de suas reencarnações sucessivas. Nós vamos ver que existem os problemas. Aí vai surgir o primeiro fator, as causas da morte. A pessoa pode morrer de causa natural, ou seja, é aquela em que se esgota esse fluido e a pessoa desencarna. É a tal da morte natural. Depois, pode ter a morte por questões de doenças, sejam elas oriundas do nosso mal utilizar do corpo, ou sejam aquelas que de alguma maneira são os resgates. É a questão kármica. Ele precisa resgatar, então ele vai adquirir determinada doença para que ele possa expiar as suas faltas do pretérito, e nisso não há a reposição desse fluido energético, o organismo, a parte celular, a parte endócrina, a parte física propriamente dita, não consegue reassimilar. E aí ele vai perdendo essa vitalidade até que ele falece, ou seja, até que ele desencarna. E também existe o caso das mortes violentas, aquela em que a pessoa comete o suicídio ou o autocídio, tira a sua própria vida, ou aquela em que a pessoa é vítima de um acidente, é vítima de um homicídio dentro dessa situação. O que a doutrina nos explica? Ela diz que aquele que desencarna numa idade ainda muito jovem, uma criança, ou quando ele já desencarna numa idade mais avançada, na velhice, ele sofre menos a perturbação da passagem para o mundo espiritual. Por quê? Ele naquele momento, os laços, quando eles são ainda muito jovens, ainda está ainda na sua infância, são laços muito tênues. E aí ocorre o desencarne daquela criança, que pode ser para que aquele espírito possa retornar outrora num corpo mais forte, pode ser também que seja necessário para que aquele espírito tenha vivenciado somente aqueles instantes e que ele volte para a pátria espiritual ainda com o seu perispírito, com a sua materialização, vamos dizer assim, a sua formação perispíritica de uma criança, para que ele possa começar a vivenciar novas situações, devido aos débitos, às dívidas, o que ele teve de problemas em outras vidas. Então nada se perde na casa de Deus, nada se perde na obra do Pai. Ele sabe que aquilo é necessário, e aquele ser voltará a reencarnar mais adiante, e aí ele terá forças para ter uma outra encarnação mais ampla, para que ele possa completar a sua reencarnação. Ou outros são aqueles que só faltavam realmente um tempo mínimo, e eles vieram para cumprir esse papel e desencarnaram e voltaram ao plano espiritual na sua plenitude de sua inteligência, na plenitude de sua concepção, porque apenas foram completar um resquício de missão. Nos outros casos, as pessoas que têm uma idade mais avançada, elas vão passar por essa situação do desencarne. E também os laços fluídicos já estão mais enfraquecidos por causa do fator idade, por causa do tempo, do desgaste desse próprio fluido que está se chegando ao fim. Então, nessa situação, são mais fáceis a questão do desencarne. Mas o Sr. Allan Kardec nos assevera e nos diz que para todos os tipos de desencarne existe sempre um momento de perturbação. É lógico que essa perturbação é um estado momentâneo. Dependendo do grau de evolução daquele espírito, ela poderá ser de segundos, de minutos, dependendo da evolução ou da situação que se apresente, poderá demorar horas, dias, anos, meses, séculos. Tudo depende da maneira em que nós
conduzimos a nossa vida, da maneira que nós nos apresentamos perante a vida, da maneira que nós nos sentimos ligados à matéria. É lógico que todos aqui têm um instinto de preservação. É também uma dádiva de Deus, para que nós pudéssemos dar continuidade às nossas vidas, para que não perdêssemos a vida de uma forma banal. Mas quando dizemos o apego à vida, é a importância que damos à utilização do nosso corpo. Não é termos o cuidado de irmos ao médico, de nos alimentarmos bem, de estarmos agasalhados, de fazermos exercícios físicos, ou tudo aquilo que vai nos gerar uma qualidade de vida, para que possamos caminhar em todas as fases, na juventude, na infância, na adolescência, na maturidade e na velhice, de uma forma melhor, para que possamos melhor viver e que saibamos também sermos sempre úteis, mantendo o organismo equilibrado. Dizemos que a situação do apego é aquela da vaidade excessiva, aquela em que a pessoa vive uma vida de sensualidade muito forte, ou seja, como muitos vivem para comer e não comem para viver, e em todos os aspectos, que não vamos ficar aqui penetrando, mas que vão fazer com que este irmão ou esta irmã se sinta mais preso ao corpo físico. E aí ele terá muito mais dificuldades para se libertar no desencarne. Porque é aquela situação da sintonia. Ele viveu tudo pela matéria, ele viveu tudo pelo corpo e esqueceu que é, antes de tudo, um ser espiritual. Pois que antes dele ter a matéria, ele já existia. E se depois que ele morre ele continua existindo, é porque ele é um ser espiritual e não um ser material. E que aqui é tão somente uma escola, um hospital, um presídio, o nome que quiserem dar. Então, nós temos que ver que, nas situações do desencarne violento, existe a questão da culpabilidade. O senhor Kardec, no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, e no próprio O Céu e o Inferno, nos traz relatos que abordam muito bem esse tema. Aquela pessoa que desencarna porque ela foi a culpada, direta ou indiretamente, por sua negligência, por sua imprudência, ou por uma imperícia qualquer, ela é um suicida indireto. E poderá, dependendo da situação, um exemplo simples, se ela tinha que viver 50 anos, o seu fluido vital era para 50 anos, e ela desencarna com 30, 35 anos, ela não terá queimado aquele fluido vital no instante do seu desencarne, porque ela, de alguma maneira, foi a causadora indireta ou direta daquela situação. E isso vai lhe trazer transtornos para a sua vida espiritual, para a sua vida na erraticidade. Como também aquele que não teve nenhum tipo de culpa, sofre um determinado acidente, ou ele é assassinado, ou uma coisa do gênero. Este, de acordo com a leitura espírita, aquele fluido se queima rapidamente, se esgota, e ele não tem que passar por aquela situação. O período de perturbação é mais ou menos curto, porque ele volta a ter a noção de si mesmo, daquilo que ele é, do espírito. O senhor Kardec também, ele nos lembra que em todos os questionamentos, seja do suicídio, seja do autocídio, ou seja, a pessoa morreu no acidente, ou morreu jovem, ou ela morreu com uma idade avançada, ou seja, em qualquer tipo de desencarne, uma situação que ocorre com todos é a lembrança dos momentos mais importantes da sua trajetória em vida. Ele diz que aquela situação vai se impregnar nos fluidos perispíriticos e espirituais daquele ser, impregnando ali tudo aquilo que ele vivenciou. Ou seja, é como se fosse um flashback. Ele relembra todos aqueles momentos, ainda no estado de perturbação, porque aquilo ali é que vai impregnar nele, ou seja, é que vai dar as matizes do que ele vai sofrer dentro daquilo que ele optou pela vida que ele escolheu, ou também vai ficar impregnado para que ele possa dar continuidade a todo o trabalho dele, seja na erraticidade, quando voltar também na vida espiritual,
Ou seja, é tudo aquilo que ele fez de certo e de errado. É a conscientização do seu eu, do seu ser. É a sua consciência lhe dizendo e relembrando tudo o que ele viveu, de bom ou de ruim. Por isso que muitos autores dizem, e como a própria Madre Teresa falou, um dia será você Deus e sua consciência. Nenhum de nós escaparemos da nossa própria consciência. Por mais que nós tentemos esquecer, entorpecer através do álcool ou das drogas, nós não vamos conseguir fugir da nossa consciência. Ela vai nos lembrar tudo aquilo que fizemos de bom e de ruim. A fuga só traz mais problemas. O desespero só traz mais sofrimento. Nós temos é que enfrentar de frente as situações que nós mesmos criamos. E se não criamos nesta, criamos em outras vidas. E agora é a hora do resgate, é a hora de sabermos vivenciar tais situações, sejam elas positivas ou negativas. Então, nessa situação vem o desligamento. Emmanuel diz que desligar-se do corpo físico é bem diferente de morrer. Morrer, o corpo físico está ali, inerte. Faz o eletroencefalograma, comprova que não tem mais nenhum tipo de sinapse elétrica nos neurônios, constata-se a morte física, através de outros testes também, mas não quer dizer que o espírito que habitava aquele corpo se desprendeu dele. Tanto que Emmanuel diz que deve-se esperar 72 horas para se fazer uma cremação. É o mínimo necessário. Por isso essa situação também do velório, que vem dos povos antigos, das pessoas manterem aquele corpo. Até porque outrora não tinha as mesmas condições de hoje, existiam casos de catalepsia, como tantos de nós já ouvimos. Como aconteceu no Brasil há muitos anos atrás com o falecido ator Sérgio Cardoso, que foi enterrado vivo em 1975 ou 74. Então, estamos falando na década de 70, não estamos falando de ano 1, 2, há 10 anos ou antes de Cristo. Então, é uma situação complexa, por isso a questão do velório, a questão de saber esperar para poder enterrar o corpo. Desligar-se do corpo é diferente de desencarnar. Pois que, já falei, depende da afinidade da sintonia. Mas isso normalmente é feito por amigos espirituais, por espíritos que fazem este trabalho. Até mesmo para espíritos mais evoluídos, eles precisam de auxílio. Somente, de acordo com a doutrina espírita, espíritos de grande envergadura moral, de grande alcance moral, fazem a sua própria passagem. São espíritos da ordem de Jesus, que são espíritos totalmente puros, são seres luminares, que já são co-autores e co-trabalhadores de Deus diretamente, e esses sim, já têm essa condição de desencarnar e eles mesmos cuidarem da sua situação de libertação do corpo. Outros espíritos, mesmo evoluídos, necessitam de auxílio naquele momento de transe. É lógico que para esses, a perturbação é uma questão de minutos, de horas, e é como eles estivessem acordando de um sono profundo. É um leve despertar, é o que eles sentem. Até mesmo porque no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade diz para o Senhor Kardec que desencarnar não tem nada de doloroso para o homem de bem. Ou seja, para aquele que tem a sua consciência reta, tranquila, para aquele que soube bem viver a sua vida, para aquele que soube caminhar na face da terra, para aquele que soube ser justo, que amou ao próximo como a ele mesmo. Ou seja, fez todo o seu trabalho, desenvolveu tudo aquilo que podia, sem mesclas, sem dúvidas. Então ele não tem a sua consciência preocupada, toldada. Nós que estamos a caminho, temos acertos, mas nós também sabemos que temos muitos erros ainda. E é essa questão dos erros que faz com que nós tenhamos um certo receio de desencarnar. O que me espera? Será meu amigo ou meu inimigo? Por isso que Jesus sempre disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, porque é a melhor solução. Perdoar é 77 vezes 7 vezes. Fora os problemas que traz para a saúde.
guardar mágoa, rancor, ódio, são grandes formadores de cânceres, que vão destruindo a pessoa. Fora a emanação mental que ele criou. Aí quando ele desencarna, ele se vê preso, atribulado, perturbado, e quando sai da fase de perturbação, se vê numa situação não muito feliz. Mas ele pode o quê? Se a criação mental dele foi uma criação mental de energias deletérias, infelizes, de energias intoxicantes, ele só pode realmente estar em afinidade com aquilo que ele plantou, que ele criou, e agora ele vai vivenciar. Como diz André Luiz, o berço é a porta à experiência, mas o túmulo é uma porta que se abre para a renovação, para aqueles que também conseguem compreender. Muitos outros espíritos ficam adormecidos, dependendo da situação em que eles desencarnam. Outros, de acordo com a leitura didática espírita, enlouquecem psiquicamente e se perdem. Outros vão vivendo o estado de perturbação de acordo com aquilo que viveram e vai ser mais ou menos prolongado e não deixa de ser também já uma expiação. Porque Deus se aproveita de tudo a todo instante. Ele não perde a oportunidade de nos dar o aprimoramento, de nos dar a educação necessária. Como Jesus na Terra não perdia a oportunidade de ser um educador. Ele educava o tempo todo. O tempo inteiro ele foi um mestre, ele foi um educador para todos aqueles que andaram ao seu lado e que o buscavam. Vai vir uma outra situação, que é a questão do suicídio. Essa é bem mais grave. Mas ela sempre foi colocada pelas outras religiões como um pecado, como um castigo. E muitas pessoas não conseguiram compreender isso e praticavam o suicídio. Já na doutrina espírita, ela explica o que vai acontecer com aquele ser. Que ele já num primeiro momento vai sofrer na erraticidade, pelo desatino que ele cometeu, podendo ficar até mesmo sentindo, por causa da força daquele assunto quando começamos, daquele fluido vital, estarem impregnados, está muito forte os liames que prendiam ao corpo, e ele, por desespero, por covardia, ou por desobediência, tirou a sua vida. E ele vai sofrer, vai sentir o seu corpo apodrecendo, vai ter a impressão de estar com sua cabeça estraçalhando a todo momento, a dor do veneno que lhe corroeu as fibras, ou seja, ele vai sentir durante o tempo que for necessário, que ele ainda tinha de vida, tudo aquilo que ele destruiu. No segundo momento, ele vai reencarnar, uma reencarnação compulsória, ou seja, para ele poder vivenciar aqueles momentos e colocar através do corpo físico toda a deformidade, todos os problemas que ele causou a ele e que ficou impresso no seu perispírito. Normalmente são reencarnações mais curtas, de acordo com a leitura espírita. E por último, vem a reparação propriamente dita. É uma outra encarnação aonde ele vai se deparar com os mesmos problemas e até mais graves, para que ele possa quebrar aquele círculo. Se ele rompe aquele círculo, não se mata, supera aquela situação, ele caminha e vai adiante e vai conseguir daí para frente seguir normalmente o curso de sua jornada. Se ele mais uma vez fracassa, mais uma vez ele vai ter que passar por todo esse mecanismo. Aí muitos vão dizer: ah, mas aquele irmão que pulou na frente de um carro para salvar uma criança, ele sabia que podia morrer. Ele cometeu o suicídio? Não. Ele não sabia primeiro que ia morrer. Ele achava que teria chance de viver e de salvar. E ele foi ali e fez aquele ato, e onde ele perde a vida. Muito pelo contrário, é um ato heróico. Ele será visto de uma outra maneira, ele não tentou se matar. Muito pelo contrário, ele tentou salvar alguém e não teve êxito em salvar a si próprio. Êxito para ele. Ele terá reconhecido esse ato dele. Ou aquele que está totalmente louco, obsediado, subjugado, perturbado das suas faculdades. Segundo o senhor Kardec, esse já não tem mais noção de quem ele é. Então ele não está mais na sua inteira consciência, ou seja, ele não comete o suicídio porque ele quer. Ele não tem noção do que está fazendo. Bem como aqueles que estão totalmente drogados, alcoolizados a ponto de perderem a sua
estrutura, a sua racionalidade. Fora isso, ele diz que o suicídio se dá por descontentamento. Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, ela diz que o suicida é um espírito altamente orgulhoso e que, quando comete esse ato, a sua vontade, na verdade, era de destruir Deus. Mas como ele não pode destruir Deus, porque ele está muito revoltado, ele destrói a si mesmo, que é uma obra de Deus. A única coisa certa que podemos dizer, de acordo com Allan Kardec, para os tipos de suicídios, o que cada um vai viver ou passar, porque isso somente Deus sabe o que cada um vai vivenciar, porque é de acordo com o que ele foi levado, com o que passou na sua cabeça, com o tipo de situação que ele vivia, frustração, desespero, é uma situação de desapontamento. Por que o desapontamento? Porque ele pensou que ia dar cabo de sua vida e não mais sofreria, nada mais aconteceria. E eis que ele se vê vivo. E o pior, se vê sentindo as dores do corpo que ele não tem mais. E se vê desencarnado, não conseguindo se comunicar com aqueles que estão encarnados, mas vivenciando tudo como se estivesse ainda encarnado. É uma situação muito complexa. Ele sofre e sofre dobrado. Ele já se frustra porque ele não acabou com tudo. Eu vou me matar porque assim acaba meu sofrimento, eu volto para o nada e acabou. Não, não é assim. Uma outra situação também, que nos é dita através dos espíritos, é a situação do velório. A situação em que está aquela pessoa ali, junto de seus parentes, amigos, familiares e outras pessoas, que o que ocorre? Todo tipo de conversa, todo tipo de pensamento, piadas, anedotas. Sempre tem um para contar piada, já reparou? Em velório? É incrível, né? Sempre tem um. Incrível isso. Ele não sabe que uma hora também ele vai estar passando por aquilo. E ele vai estar na perturbação, vai estar naquele transe e vai estar necessitando de auxílio. E aí, aquelas pessoas que ali estão presentes, em vez de estarem prestando um auxílio, em vez de estarem rezando, enviando seus fluidos, seus pensamentos, seus sentimentos para aquele que está ali desencarnado, para que ele possa ser auxiliado pela espiritualidade que está terminando de efetuar o desencarne dele, porque já falamos que desligar-se é diferente de morrer, ele só está morto, mas às vezes ele ainda está ligado àquele corpo. E aqueles irmãos que estão ali não podem e têm uma dificuldade. E outra coisa, o espírito já quando desencarna, está vivenciando a perturbação, seja ele qual for, do suicida àquele que cumpriu a sua etapa, que desencarnou, for um completista. Ele já sabe tudo o que estamos pensando e recebe os pensamentos daqueles irmãos. E muitas vezes, de acordo com a leitura que foi feita, e o Sr. Kardec nos diz, que eles recebem como se fossem dardos, como se fossem flechas, a os atingir os pensamentos infelizes daqueles irmãos que estão ali presentes. Às vezes, o cerimonial é de uma pompa assustadora. Todos de preto, pessoas rezando ali, uma situação, velas acesas, coroas, um cortejo, que não resolve nada, porque não houve a realidade, não houve o sentimento. Então, essa é uma outra situação. A ponto de André Luiz dizer que felizes são os indigentes, que morrem e ficam nas câmeras frias dos necrotérios, dos institutos médicos legais, porque eles não sofrem e não passam pelo sofrimento daqueles que tiveram um velório. Então é bom para nós lembrarmos, quando formos a um velório, de fazermos uma prece edificante, de sentirmos a saudade edificante, de não nos desesperarmos. Vamos ficar tristes, que faz parte, mas vamos saber também que aquela pessoa continua viva e necessita do nosso apoio, e que nós também passaremos por aquilo ali. E o que nós vamos querer para a nossa vida? No nosso momento de desencarne, será que vamos querer também que pessoas fiquem lá rindo, gargalhando, falando piada? Ou será que também não gostaríamos que lembrassem de nós com uma prece, com um carinho, com um sentimento, com um pensamento de amor? Sejamos misericordiosos.
porque nós também vamos passar por esse momento. Então, esse apanhado todo, esse assunto é bem vasto, é bem longo, que nós tenhamos em mente que vivemos e temos que nos preparar diariamente para o desencarne, para darmos continuidade à nossa vida no plano espiritual. Porque nós não morremos, nós apenas perdemos a matéria. Nós estamos vivos sem corpo e vivos com o corpo. Espero que tenha conseguido transmitir aos senhores e às senhoras o que nós queríamos e que todos possam ter uma tarde com muita paz, com muito amor. Muito obrigado.